E aí galera, bem-vindos, esse é o canal Hope Matemática, eu sou o professor Joe e eu estou aqui para a nossa segunda aula, a aula de adição. A princípio eu tinha pensado em fazer essa aula juntando o conteúdo de adição e subtração ao mesmo tempo, só que na edição ali, para deixar o conteúdo mais dinâmico e mais objetivo, eu optei por separar o conteúdo, deixar na aula 2 a aula de adição e na aula 3 a aula de subtração. Até por isso, talvez você perceba ali nos slides, ali no começo, tem um slide que está com aula 2, adição e subtração. Os exercícios, tanto de adição e subtração, vão acabar ficando no final da terceira aula. Essa segunda aula só vai ter o conteúdo de adição mesmo, vai finalizar ali. E no final da terceira aula você vai ter tanto os exercícios, tanto de adição quanto de subtração. Então é isso, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e comunicar a galera. Se você precisa de ajuda, se você sabe de alguém que precisa de ajuda de matemática, não se esqueça de compartilhar e avisar todo mundo, beleza? Então, muito bem-vindos! Então vamos lá galera, vamos para a nossa aula 2, aula de adição e subtração. Basicamente a ideia que a gente vai trabalhar aqui é a gente melhorar ainda o nosso sistema de contagem que a gente iniciou na aula passada. Lembra que a gente falou sobre o sistema decimal? Hoje a gente vai melhorar ainda mais essa lógica que a gente trabalha dentro do sistema decimal para a gente poder contar as coisas. Por isso aí vem a frasinha, melhorando ainda mais nosso processo de contagem e quantificação de coisas. Na aula anterior a gente viu o sistema decimal ali, ó, tá aparecendo sistemas, mas ignora, tá, gente? É um sistema decimal só. Como é que funcionava o sistema decimal? Então a gente tinha as unidades, as dezenas, as centenas, ok? Que era um tipo de coisa, era um tipo de agrupamento. A gente tinha as unidades simples, os milhares, milhões, bilhões, trilhões e assim por diante, tá? E a gente começava a nossa análise aqui, ó, da direita e ia para a esquerda, onde a gente construía a quantidade que a gente queria demonstrar com o número, com os algarismos que a gente estava utilizando. Essas coisinhas chamadas unidades, dezenas e centenas, como a gente viu na última aula, a gente dá o nome de ordem. E essas outras coisinhas, bilhões, trilhões, quatrilhões, as unidades simples também, os milhares e os milhões, a gente dá o nome de classe. É o que queriam dizer todas essas ordens de classes. Bom, por exemplo, a gente pegou esse exemplo aqui, o número 138.452.076. Basicamente, o que ele queria dizer? Bom, você tinha esse algarismo 6 aqui no final, que está na ordem unidade da classe unidade simples, tá? O que ele queria dizer? Ele representava que você tinha 6 objetos de uma unidade apenas. Por exemplo, a gente estava falando do exemplo de biscoitos, né? A gente então tinha 6 unidades de biscoitos soltas, tá? É isso que queria dizer esse algarismo 6 aqui no final de tudo. Agora imagine que você a cada 10 unidades você consegue formar um pacote de biscoito, ou seja, uma dezena de biscoitos, ok? Então esse número 7 que está aqui do ladinho, ele quer representar que você tem 7 destes grupos com 10, ou seja, 7 dezenas. No caso do exemplo que eu estou dando aqui, 7 pacotes de biscoitos, né? Se você fosse agrupar agora também em grupos de 100, você ia ter 0 grupos de 100. Em grupos de 1000, você tem 2 grupos com 1000. Você tem aqui 5 grupos com 10.000, 4 com 100.000, 8 com 1 milhão, 3 com 10 milhões e 1 com 100 milhões. Então, essa é toda a nossa representação do sistema decimal. E é decimal por quê? Porque cada um desses valores, 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, são representações de potências de base 10. Por exemplo, você tem lá o número 1, que é o que a gente começava, as unidades simples aqui no 6, tá? Ele é a mesma coisa que 10 elevado a 0. O 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. O 100 é 10 elevado a 2. O 2 é 10 elevado a 3. Por que a gente está relembrando isso? Porque quando a gente fala de adição, quando a gente vai se utilizar do algoritmo da adição ou o algoritmo da subtração, a gente vai utilizar o sistema decimal para a gente fazer as nossas contas. Mas antes, vamos entender o que é a tal da adição ou a soma. Uma forma melhor de a gente entender o que é a tal da soma, o que é a tal da adição, foi dada nos axiomas de Peano. Nestes axiomas, ele definiu o que seria uma adição, uma soma. Então, ele tomou por base o conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? São os números com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante.
Ele não considerou nenhum número negativo, ele não considerou o número com fração, ele não considerou o número com vírgula, ele não considerou o número com raiz, nada do tipo. Só os números naturais mesmo. Quando ele estava fazendo essa análise, ele estava definindo essa operação chamada soma ou adição, como você preferir chamar, a princípio, para os números naturais, somente para esse tipo, esse grupo específico de números. Então, tá aí os números naturais. Agora, dá uma olhadinha para esses números que você está enxergando ali, o 0, 1, 2, 3, o 4 e o 5, dá uma olhadinha. Perceba que a forma que a gente conta eles, que a gente fala esses números, ela tem uma forma padrão. A gente não conta, tipo assim, 0, 1, 2, 10, 19, 45, 8, 9, não. Sempre tem uma forma padrão. Eles sempre vêm um atrás do outro do mesmo jeito. Nunca muda a ordem que eles estão. Por quê? A ideia dos números naturais, ela traz uma ideia de sucessão, de um número que vem atrás do outro. É como se fosse uma fila de números, entende? Então, o primeiro número vem ao número 0. Depois do número 0 vem o número 1. Depois do número 1, o número 2. Depois do número 3. Depois do número 4. E um atrás do outro, entende? Então, tendo na mente essa ideia de sucessão, o que o peano vai dizer? Então, uma soma A mais B. Primeiro de tudo, não se assusta quando aparecer essas letras aqui em uma definição, tá? O que eu quero dizer com A mais B? Eu estou representando, através de letras, qualquer número A e qualquer número B, tá bom? Então, a soma vale para qualquer número A ou qualquer número B que esteja dentro desses números naturais. Mas o que mais especificamente eu quero dizer? A soma nada mais é que o seguinte, você vai pegar o número que está B posições depois do A. Vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui. Pois bem, o primeiro exemplo que eu pensei é exatamente o que eu tinha colocado já no slide. Então, segundo os axiomas de Peano, você tem, então, os números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continua. Segundo Peano, o que vai ser uma soma? Ele vai pegar o número 1, então ele vai marcar aqui é o 1, tá? O 1 está nessa posição. E eu quero somar 2, ou seja, eu quero chegar no segundo número depois do 1. Então, você vai ter lá o 2 é o primeiro número depois do 1 e o 3 é o segundo número depois do 1. Portanto, ok, essa soma 1 mais 2 é igual a 3. É assim que ele define soma, ou seja, o número que está B posições depois do A. Neste caso aqui, quem está fazendo a função de A é o 1 e quem está substituindo o B é o 2. Por que a gente usou lá no começo, na definição, por que ele usou o A e o B e não o 1 e o 2? Porque tanto faz quem é o A e tanto faz quem é o B. Uma prova disso a gente vai fazer com esse aqui. A gente vai usar o 2 e o 4. Nesse exemplo, o 2 e o 4, quem está fazendo função de A é o 2. E o 4 é o nosso B nessa continha. Então, vamos lá. O 2 mais 4. Você vai pegar, então, a listinha ali dos números naturais. Vamos começar aqui já a partir do 2. Vamos esquecer o 0 e 1 que estão antes, tá? E vamos colocar os números que estão na sequência, tá? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e assim por diante. E a gente começa, então, aqui no número 2. Eu quero aquele número que está 4 posições depois do número 2. Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso quantificador ali para a gente não perder a ordem. Então, a gente vai ter, então, o número 3, que está uma posição depois do 2, o 4, que está 2 depois do 2, o 5, que está 3 depois do 2, e o 6, que está 4 posições depois do 2, que é justamente o número que a gente quer, aquele número que está na 4ª posição depois do número 2. Então, portanto, essa soma 2 mais 4 é igual a 6. Vamos lá, um outro exemplo. Vamos lá, vamos colocar, no lugar do A a gente coloca o 3 e no lugar do B a gente coloca o 5. Então, 3 mais 5. Mesma ideia, tá? Pega lá a sequência, a linha lá dos todos os números naturais e vai colocando um atrás do outro, vai colocando eles na filinha. Achamos ali na filinha onde é que está a posição do número 3, tá? Então, agora a gente quer o número que está 5 posições depois do 3. A gente começa lá, vamos lá, a nossa contagem. O 4 está em uma posição, o 5 está na 2ª posição, o 6 está na 3ª, o 7 está na 4ª e, por fim, o 8 está na 5ª posição. Então, essa soma, 3 mais 5, ela é igual ao número 8. Ou seja, o número 8 é o número que está 5 posições depois do número 3. Eu fiz aqui 3 exemplos para você, mas o mais importante que você saiba que tanto faz o número que você vai colocar no lugar do A, como o número que você vai colocar no lugar do B. Se eles forem números naturais, essa lógica vai valer para qualquer número que você utilizar. Agora, quando você pega números pequenos, é muito mais fácil você poder identificar
quantas posições o outro número está distante do primeiro número. Agora, quando você pega esses números muito grandes, 1 milhão mais 2 milhões, cara, já pensou, tipo, você ficar contando? Não dá, né, cara? É muito trabalho, né? Então, é por isso que a gente desenvolve um negócio, uma regrinha, uma forma padrão de a gente encontrar isso de uma forma mais fácil. Essas regras, padrões de encontrar a forma mais fácil, a gente dá um nome de algoritmos. Os algoritmos vêm justamente para responder essa pergunta aí, ó. E se eu quiser somar números muito grandes, tipo 123.000 mais 456.349? Então, por isso a gente desenvolve um algoritmo da soma. Pois bem, esse algoritmo da soma, ele vem justamente para simplificar a nossa vida. E como que ele simplifica a nossa vida? Ele simplifica porque ele é baseado justamente no nosso querido sistema decimal que a gente aprendeu anteriormente. Então, vamos pegar aqui esse exemplo diferentão de dois números gigantes, o 452.076, e eu vou somar com o número 956.042. Como é que funciona essa soma usando o algoritmo da soma? O algoritmo da soma facilita tudo para nós, porque você não precisa pegar, achar lá na flechinha o 452.076, colocar a flechinha lá e ir contando de um em um até chegar na posição número 956.042 depois. Não, você pega cada uma das tuas classes e ordens e soma com as suas classes e ordens respectivas. Por exemplo, você está vendo 6 aqui? Você não vai somar com todo mundo aqui. Você vai pegar esse 6 e vai somar só com esse 2 que está aqui embaixo dele, porque ele está na mesma classe e na mesma ordem. A mesma coisa para o 7 que está aqui ao lado. Você vai somar com o 4. Que está aqui embaixo. Por quê? Porque ele está na mesma classe e na mesma ordem que o 7. E assim por diante. Fazendo as contas dessa forma, você vai perceber que o valor maior que você pode chegar é no máximo o número 18, porque é 9 mais 9. Fora isso, não tem um número maior de conta que você precise fazer isso. Então, você pode fazer todas as contas com todos os dedos da sua mão, por exemplo, entende? Fica muito mais fácil a gente fazer. E se você for parar para pensar, é uma ideia que faz muito sentido. Por exemplo, imagine que isso aqui seja, de novo, um estoque de uma fábrica de biscoitos. Ou de bolacha, né? Dependendo da região do Brasil que você tiver. Então, imagine que isso aqui seja o estoque de uma fábrica de biscoito. E isso aqui é a produção em um mês. Ou, sei lá, em um trimestre, tá? E essa aqui é a produção no outro trimestre. E depois você quer saber, ao final, no semestre, qual que foi a produção total dessa fábrica. No primeiro trimestre, fechou o primeiro trimestre, você vai ter 6 biscoitos soltos. Você vai somar com os 2 biscoitos soltos do outro trimestre. Você vai ter os pacotes de biscoito. Você vai somar pacote de biscoito com pacote de biscoito. Caixa de biscoito solta, você vai somar com caixa de biscoito solto. Prateleira de biscoito solto, você vai somar com prateleira de biscoito. Tá vendo? Armário com armário e assim por diante. Você vai sempre somar coisas que são iguais em quantidade. Elas têm a mesma grandeza, o mesmo formato de grandeza. E isso é muito útil. Então, vamos fazer essa soma aqui. Vamos colocar o nosso guiazinho aqui, né? As nossas ordens e classes, tá bom? Vamos colocar aqui o nosso guiazinho e a gente começa ali pelas unidades, das unidades simples. Então, o primeiro número, ele tem 6 unidades, o segundo número tem 2 unidades. E essa conta fica muito mais fácil daí. 6 mais 2. E agora sim, é só você fazer aquela continha. Então, qual é o número que está 2 posições depois do 6? Então, vamos lá, está o 6 lá. Depois do 6, na primeira posição vem o 7, na segunda posição vem o 8. Então, portanto, nas unidades, o resultado é o número 8. Vamos lá, vamos para a próxima, para as dezenas das unidades simples. Vamos lá. Então, no primeiro número, as dezenas das unidades simples é o número 7. No segundo número, é o número 4. Então, agora é só a gente fazer essa soma. 7 mais 4, para a gente encontrar quantas dezenas, ou no nosso exemplo, como eu costumo utilizar, os nossos pacotes de biscoitos, cada um com 10, né? Então, a gente tinha no primeiro trimestre uma produção com 7 pacotes de biscoitos, e no segundo trimestre uma produção com 4 pacotes de biscoitos. Agora é só a gente fazer a conta. 7 mais 4. Depois do 7, a primeira posição vem o 8, na segunda posição vem o 9, na terceira posição vem o 10 e na quarta posição, que é o que a gente quer, vem o número 11. E agora, o que a gente faz? Você vai ter 11 dezenas, você vai ter 11 pacotes de biscoitos. Mas lembra que sempre no meu exemplo, nesse exemplo que eu utilizo, quando você tem mais de 10 coisas de um tipo, você consegue formar um grupo maior. Por exemplo, quando eu estava falando de biscoitos soltos, a cada 10 biscoitos soltos eu consigo formar um pacote. Cada 10 pacotes de biscoitos, eu consigo formar uma caixa. A cada 10 caixas, eu consigo fechar, colocar numa prateleira. A cada 10 prateleiras, eu consigo fechar um armário. E assim por diante. Essa é a lógica que eu sempre utilizo ali para ficar mais fácil de entender. Então, agora a gente acabou de chegar numa situação que a gente tinha 7 pacotes de biscoitos mais 4. Então, agora a gente tem 11. Ou seja, a gente tem 10 pacotes de biscoitos
mais um, ok? Se a gente tem 10 pacotes de biscoito, esses 10 pacotes de biscoito eu já consigo fechar uma caixa. Já não é mais 10 dezenas no caso, né? Já é uma centena. Então, eu vou deixar aqui no nosso algoritmo da soma esse primeiro 1 aqui junto com as centenas. Por quê? Porque ele representa, dentro dos 11, aqueles 10 que eu consigo fechar uma caixa. Acabou por aí? Não acabou não, porque havia um 11. Então, 10 formaram uma caixa. Sobrou um. Esse 1, sim, é um pacote de biscoitos que vai ficar solto mesmo, porque não deu para a gente fechar dentro de uma caixa. Então, este 1, ele vai descer para baixo aqui e vai ficar aqui junto com as nossas dezenas. Mas aquele outro 1 vai ficar representando lá os 10 pacotes de biscoitos que formaram agora uma caixa inteira. E por isso ele fica junto com as centenas. É por isso que o teu professor, a tua professora, quando te ensinou, te falava, ó, se dá um número maior que 10, o número que está mais para a direita você coloca embaixo e o número que está mais à esquerda você coloca lá em cima, lá para somar junto depois de todo mundo, tá bom? Então, beleza. Vamos continuar a nossa lógica aqui. Nas centenas, no primeiro número a gente tinha o número 0 e no segundo número a gente também tinha o 0. Ou seja, não havia nenhuma centena nem na produção do primeiro trimestre, mas nem na produção do segundo trimestre. Porém, das dezenas, somando as dezenas das duas produções, a gente conseguiu formar uma centena nova que veio da conta passada. Então, no final das contas, a gente ainda tem uma centena. Então, por isso a gente joga lá para baixo uma centena. Vamos continuar. Agora, no campo das unidades de milhar, a gente tinha, na produção do primeiro trimestre ali, o número 2. Então, havia 2 unidades de milhar. E no segundo trimestre, haviam 6 unidades de milhar. Agora é só a gente fazer essa conta, 2 mais 6, tá? Então, de novo, mesma lógica. Acha o número 2 e vamos contar o número que está 6 posições depois do número 2. Então, vamos lá. Então, o 3 está na primeira posição, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é o número 8 que está 6 posições depois do número 2. Continuando, nas dezenas de milhar do primeiro trimestre, haviam 5 dezenas de milhar. Do segundo semestre, também haviam 5. Então, agora basta a gente fazer a mesma lógica. Então, 5 mais 5. Então, vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera aí. 10? Se tem 10, então, na verdade, você já consegue fechar, agora, nesse caso, uma centena de milhar. E depois que você fecha uma centena de milhar, sobra alguma dezena de milhar? Nesse caso, não, porque é o 10, né? Então, fora essa centena de milhar que foi fechada, não sobrou mais nada. Como não sobrou nenhuma dezena de milhar, joga o 0 lá para baixo. E jogo 1 aqui do lado para representar dizendo que você conseguiu fechar mais uma centena de milhar com a soma anterior. Então, para finalizar, vamos calcular então agora as centenas de milhares. No primeiro trimestre haviam 4 centenas de milhares. No segundo, 9 centenas de milhares. Então, agora basta você somar 4 mais 9 centenas de milhares, que dá 13 centenas de milhares. Acabou por aí? Não acabou, porque tem mais aquela centena de milhar que foi formada pela soma das dezenas de milhares que a gente tinha. O 5 e o 5 aqui, tá vendo? Então, 13 mais 1, que é o número 14, tá bom? Então, deu 14, como é que a gente representa? A gente coloca o 4 nas centenas de milhar aqui embaixo e o 1 do 14, ele já vai participar das unidades de milhões. A gente só desce lá para as dezenas de milhões. A gente finge que tem um 0 aqui nas unidades de milhões, tá vendo? Tanto no primeiro número quanto no segundo número, né? E só soma o 1 das unidades de milhões aqui e desce lá para baixo. Então, a soma entre 452.076 com 956.042, ela é igual a 1.408.118. Então, vamos colocar ali o resultado é esse aqui. Beleza. Propriedades da adição. O que são propriedades? Sempre que você vê esse termo na matemática, basicamente o que ele quer dizer é aquilo que lhe é próprio. Por exemplo, você tem as suas próprias regras de como deve se comportar dentro da tua casa. Às vezes você não gosta que as pessoas entrem com calçado, então as pessoas quando vão na sua casa, elas têm que se comportar conforme você prefere, porque a casa é tua. Então, basicamente, quando a gente fala de propriedades dentro da matemática, é mais ou menos essa ideia que eu quero dizer. São algumas regras daquilo que lhe é próprio. Então, propriedades da adição são aquelas regras que fazem parte daquilo que pertence à adição. Então, existem algumas regras que são basicamente 4. Antes da gente falar das regras, é bom lembrar que a gente está sempre trabalhando esses números A e número B como números que pertencem aos naturais. Então, vamos lá. Primeira propriedade. Propriedade comutativa. O que essa regrinha quer nos dizer? Ela quer dizer o seguinte. Pega uma soma, a soma do número A mais o número B. Essa soma é igual ao número B
mais o número A. Não entendeu o que isso quer dizer? Vamos lá, vamos para a prática. Vamos pegar, por exemplo, o número, a soma 1 mais 2. E isso que eu escrevi aqui em cima, A mais B é igual a B mais A, é a mesma coisa que eu dizer o seguinte, que 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. E se você for fazer essa conta na prática, o número 3 está na segunda posição depois do 1. Agora vamos lá pelo outro prisma, vamos pensar no 2 mais 1. Qual é o número que está em uma posição de 2? Também é o número 3. É essa lógica da propriedade comutativa. Tanto faz a ordem que aparece ali para você. Quem que vem por primeiro, quem que vem depois. O fato é que o resultado vai ser sempre o mesmo. É isso que nos diz a propriedade comutativa. Peguei um outro exemplo aqui, 4 mais 5 e 5 mais 4. É a mesma coisa, os dois são iguais a 9. Vamos pegar um número maior, que seja 45 mais 92. Ou a gente olhando pelo outro lado, 92 mais 45. Cara, é a mesma coisa que é igual a 137. Beleza, agora vamos para a nossa segunda propriedade, que é a propriedade associativa. A associativa vem da ideia de associação, de sociedade, você juntar coisas. O número C aqui também pertence aos naturais. Eu esqueci de colocar aqui no slide, mas também pertence aos naturais. Então, essa propriedade associativa, essa regrinha, ela diz respeito, cara, se você juntar uma soma desses dois primeiros números, juntar com C, com um terceiro número, é a mesma coisa que você juntar em ordens separadas. Você pegar primeiro esse número B e juntar com o C, ó, tá vendo? Aqui. E depois de tudo, juntar com o número A. Dá na mesma coisa, o resultado é o mesmo. Vou te ajudar agora a enxergar isso de uma forma mais prática, que fica sempre melhor de a gente ver, tá bom? Então vamos ver os exemplos, tá? Eis então o primeiro exemplo. 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3 a gente sabe que é o número 5. Mais 1, número 6. Agora vamos fazer as contas numa ordem um pouquinho diferente. Vamos lá, vamos pegar 3 mais 1 é o número 4. Agora, 2 mais 4 é o número 6 também. Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala da propriedade associativa. Tanto faz a ordem que você começa a fazer a conta. O resultado vai ser o mesmo. Se tudo ali que você estiver trabalhando for adição e todos os números pertencerem aos naturais, o resultado no final das contas vai ser o mesmo. Isso vale para números pequenos como vale para números grandes. Por exemplo, 5 mais 10 mais 936. Isso é igual a 951. E se você fizer de outra forma, fizer 10 mais 936, para depois somar o 5, também vai dar o mesmo resultado, 951. Não vai mudar, tá? Tanto faz a ordem que você faça a conta, o que você vai fazer primeiro, tá? Ainda vai ser o mesmo resultado. Só vale lembrar uma diferença bem legal. Na propriedade comutativa, a gente está falando que tanto faz a ordem dos termos que você está somando. O resultado vai ser o mesmo. E na propriedade associativa, a gente está falando da ordem das operações. Qual operação você faz primeiro? Mas basicamente na adição, vale as duas, né? Vale tanto faz a ordem que você vai colocar, a ordem que você vai colocar os termos, também como tanto faz a ordem que você vai fazer as operações. O resultado é o mesmo. Vamos então para a nossa terceira propriedade, que é a propriedade do elemento neutro. Essa ideia de neutro é aquilo que não faz diferença. Não vai ter o menor impacto no resultado final das coisas, tá? Então, na adição, a gente tem um cara, tem um determinado ser, um bendito lá, que, tipo, se você somar ele, não vai acontecer nada. Que é o tal do número zero. Se você pegar qualquer número, somar com zero, o resultado vai ser esse mesmo número. Por exemplo, 2. 2 mais 0 é 2. 9 mais 0 é 9. Então, não vai mudar em nada a soma de quantidades que você já tinha antes. Esse zero é o nosso chamado elemento neutro. Também vale para números grandes, como 87.694 mais 0. É a mesma coisa que 87.694. E agora a nossa quarta propriedade, que é a propriedade chamada do fechamento. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que se os dois números que você está somando, o A e o B, se eles pertencem aos números naturais, então a soma deles, o resultado A mais B, também pertence aos números naturais. Por exemplo, 1 e 2 pertencem aos naturais, certo? 1 mais 2, que é o número 3, também pertence aos naturais, tá? Isso vale para qualquer soma de A e B pertencente aos naturais. Tá bom? Então, ela é fechado dentro deste conjunto dos números naturais. É isso aí, gente. Então, tamo junto. Essa foi a aula de adição. Se você ainda não viu a aula de sistema decimal, não deixe de ver, uma aula muito importante. E logo, logo já vou estar postando aqui no canal também a aula de subtração, onde a gente vai continuar com essa ideia ali dos axiomas de Peano. Também trabalhar ali o algoritmo da subtração para você entender a lógica por trás do algoritmo, né? Sempre tentando fazer de uma forma mais prática, uma forma mais no dia a dia pra gente. Uma forma que faça mais sentido para o nosso dia a dia. Então, é isso aí. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu, não deixa de se inscrever no canal. Eu vou deixar um formulário aqui embaixo na descrição. Você respondendo a este formulário, assim que finalizar o módulo A, que é o módulo de matemática básica, tá? Eu vou preparar uma lista de exercícios completa, uma lista pancada de exercícios. E eu vou encaminhar no e-mail que você preencher ali no formulário. Então é isso aí. Gente, muito obrigado. Essa foi a aula de hoje.